E você conhece Roberto Landel de Moura? Ele foi um padre católico, cientista e inventor brasileiro. O Alan Ribeiro traz detalhes sobre a história desse padre, que foi considerado pioneiro na ciência da telecomunicação. Vamos ver. Você sabia que foi um padre, inclusive brasileiro, que inventou o rádio? Padre Lendel de Moura foi responsável não só por essa invenção, mas outras criações que revolucionaram o nosso dia a dia. E para falar sobre esse tema, eu vou conversar no dia de hoje com o jornalista e escritor Hamilton Almeida, que já escreveu diversos livros a respeito da vida desse sacerdote e cientista brasileiro. Primeiramente, quero dar as boas-vindas ao senhor, à TV Pai Eterno, e gostaria de começar perguntando quais foram os principais inventos do Padre Lendel. Padre gaúcho Roberto Landel de Moura, ele conseguiu fazer experiências e patentear o rádio antes de qualquer outro cientista, porque ele fez a primeira transmissão de voz e música por ondas de rádio. Isso é o que ele realmente concretizou, mas ele estava projetando outras invenções que ele não conseguiu acabar, entendeu? Como a televisão, que ele estava projetando a televisão, chegou até uma fase pré-experimental e também projetou um tipo de controle remoto pelo rádio, o teletipo ou telex, né, que é um aparelho que não existe mais, mas transmitia mensagens de texto, né? Isso aí foi substituído completamente pelos computadores. E como ele dividia a vida de cientista com a de sacerdote? De certa maneira é incomum, né? Mas ele conseguia aliar as duas coisas, porque ele tanto era um religioso exemplar, né? Não há informações de que ele era negligente, nada disso, né? Mas sim uma pessoa dedicada, tal, mas também dedicada à ciência. Ele tinha essas duas vocações, mas também é bom dizer que isso não era muito bem entendido pelas pessoas na época, né? Porque achavam que padre é padre, cientista é cientista, né? Mas ele pensava diferente. Era uma pessoa muito adiantada em relação à sua época, né? Tinha uma visão já de futuro, assim, que isso assustava as pessoas, né? Dizer que poderiam haver algum dia comunicações interplanetárias. Hoje em dia a gente sabe que isso aí é normal, né? Hoje em dia, com todos esses projetos da NASA e tudo mais, né? O homem já foi para a Lua, já tem sonda em Marte, enfim. Nós sabemos que isso já é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, mas ele anteviu esse tipo de coisa. E o que veio primeiro na vida do padre? A vida vocacional enquanto padre e sacerdote ou a vida como cientista? É difícil separar, né? Já na adolescência ele já tinha um talento para a ciência, que ele gostava de fazer formulações químicas, construir uma espécie de telefone, quando o telefone nem existia ainda, né? Ele tinha 16 anos, 1977, não se sabe como era esse invento, tá? Mas isso aconteceu um ano após a invenção do Graham-Bell. E ele lá em Porto Alegre provavelmente nunca tinha visto um telefone na vida, né? Mas ele, enfim, tinha essa vocação. Mas assim, quando surgiu a oportunidade dele estudar, fazer o seminário em Roma, ele foi embora. Foi com o irmão, né, o irmão mais novo do que ele, o Guilherme, eles foram para Roma estudar, mas o Roberto tinha uma coisa diferente. Além de fazer o seminário, ele foi estudar física e química na Universidade Gregoriana. Então você vê, respondendo a sua pergunta, né, que ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Arrumava tempo de ser um religioso profundamente católico e um cientista de ponta, né, que ele se tornou pioneiro das telecomunicações. E quais são os impactos das descobertas no nosso dia a dia? Olha, uma coisa é certa, né, Alan? Se por um lado ele não foi reconhecido em sua época, né, apesar de ter feito todas essas invenções, com experiências e patentes e tudo mais, né, tentar convencer as pessoas a patrocinar a invenção, que ele não teve êxito, né, infelizmente, ele enfrentou um problema assim, de negacionismo, né, da ciência, mas ele deixou um legado, ou seja, ele abriu a porta para
ao utilizar as ondas de rádio, ele abriu a porta para uma série de invenções modernas, como a televisão, os celulares. Todos esses aparelhos, eles usam ondas de rádio. As comunicações satelitais também, né? O que a NASA construiu, assim, progrediu, essas comunicações fora da Terra, foram tudo através de ondas de rádio. O homem chegou na Lua, mandou imagens para cá, fotografou todos os planetas aí do Sistema Solar, e tudo transmitido por ondas de rádio. Então, digamos que ele abriu essa porta, né? Foi quem deu o pontapé inicial para uma revolução que segue até os dias de hoje, né? Bom, Hamilton, agradeço a sua entrevista. Sem dúvida, muita gente que estava aí do outro lado da telinha não sabia que o inventor do rádio tinha sido um padre. Agora, na hora de escutar as informações pelas ondas do rádio, vão saber que justamente essa é uma criação de um sacerdote.